vamos construir com a ideia que eu sempre trago, que é o método, né? Então, sempre eu peço para a gente colocar a ideia do método. Então, o método POC, P-O-C, né? P de porquê, o que de o que fazer e depois como, né? Então, não vamos para o como, vamos primeiro por quê. Então, por quê? Por que que o seu filho está tendo atitudes dessa forma? Primeiro, eu que não conheço seu filho e não... Primeiro a gente vai entender lá da... Vamos primeiro pensar nas transformações lá da adolescência. É a live de hoje, impulsividade. Então ele está tendo atitudes e ele não está tendo noção, ele não consegue ter o julgamento e nem o controle. Então ele não está tendo o julgamento do que ele está fazendo ali com o professor e nem o controle das atitudes dele. Segundo, possivelmente, pressão social. Os colegas devem estar ali achando o máximo que ele está enfrentando o professor e aí ele não pode sair daquele papel do estou enfrentando. Não estou justificando o seu filho. Só para a Sim. gente entender o lugar dele. Então, e o terceiro que eu enxerguei aqui é o temperamento dele. O seu filho não nasceu para ser um garoto passivo. Não, ele é passivo, mas ele segura muito o nervoso, porque como eu sempre falei, não pode, não pode, não pode, então ele segura muito a raiva. Ele segura muito, ele é muito nervoso, mas ele é manso, ele é calmo, mas por dentro ele tá ali querendo te matar. Então, ele é um cara que vai conquistar o mundo com esse temperamento dele. E esse temperamento dele pode ir para o bem e pode ir para o mal. Então, é o que você falou. Ele hoje passa por cima dos professores. Mas eu posso reformular esse temperamento para ele virar um militar. Então, vai caber aqui a família transformar. Esse temperamento dele é muito bom, entendeu? É aquele cara que vai fazer, vai chegar, vai acontecer. É um cara realizador. Eu preciso agora trabalhar esse temperamento do meu filho para ele conseguir realizar em coisas boas. Então, pensamos ali no método POC, a grosso modo aqui, a letra P, porque eu ainda não conheço seu filho, mas deu para entender mais ou menos o que está acontecendo ali com ele. Uhum. Agora, falta mais uma coisa. Agora, falta a gente sentar com ele e perguntar, filho, o que te faz pensar que você quer sair de casa? E pedir para ele trazer o que ele está sentindo. Então, por exemplo, você me falou assim, ele fala da irmã. Se ele fala, ele está sentindo. Ele é Não. muito grosseiro com a irmã, É, muito, assim, a menina não ele não pode falar, escuta. sabe? Ele, tipo assim, ela fala, eu fiquei com dó dela, porque ela é muito amorosa, e ela ama ele, assim, venera ele, ela tem, assim, ele como um rei. E às vezes eu fico com dó, porque esses dias ela passou mal, e ele foi, eu falei, olha lá ela, né, enquanto eu tava fazendo outra coisa, aí ele ficou, quando ela melhorou, ela sentou à mesa, falou, mãe, o Gustavo, ele gosta de mim, ele se importa comigo, porque ele ficou lá ao meu lado enquanto eu estava passando mal, ele se preocupou comigo, e tudo que ela vai falar com ele é uma pedrada. O que você quer? Eu quero saber! Sai pra lá! Ela é louca para dar um abraço nele, ele não deixa ela abraçar. Ela é doida para dar um beijo nele, e ele não deixa ela beijar. Ele é sempre para lá, com ela. É como se ela fosse o inimigo sempre. E eu não sei, é de verdade, eu não sei lidar. Então, Não. senta com ele e pede para ele trazer tudo o que ele sente. Quais foram as situações e em momento algum você vai falar para ele não, não foi assim. Porque foi, para ele foi. E aí Ah, você vai começar a ouvir o que ele nota de diferença entre eles dois. Mãe, você uhum, fala assim com ela e comigo não. Mãe, você deixa ela fazer isso e eu não. Mãe, você cobra assim dela e de mim não. E aí você vai começar a igualar, porque eu até brinco
aqui, se os seus filhos tiverem 50 anos, você vai precisar tratá-los da mesma forma. Porque a gente constrói. Eu tenho uma aula no curso só de irmãos, de tão importante que eu acho. Porque a gente, mãe, né? A mãe constrói a relação dos irmãos e isso é para sempre. Essa relação é para sempre. Então, sente e ouve que ele vai te trazer de. Não julga, não, só ouve. E vai absorvendo o que ele vai te trazer. Porque ele sente essa desigualdade. E aí ele fica irritado e ele precisa descontar em alguém. Arrumamos aqui todo o P do método. E aí vem o que, né? O que fazer essa questão aí. O que eu enxerguei aqui pelo que você está me falando, uma delas é escutá-lo. Outra coisa que eu anotei aqui, você falou assim, eu peguei o celular dele e falei para ele que se da próxima vez acontecesse, eu nunca mais ia devolver. Dá para cumprir isso? Então, eu sou uma pessoa de muita palavra. Se eu falar para ele que ele não vai fazer aquilo, ele não vai fazer. Aí é onde que eu falo, porque eu não sei se isso é correto. Não, mas porque se eu falar... assim, dá para você deixar seu filho nunca mais com o celular? Não, nunca mais não. Mas quando ele, assim, enquanto ele está debaixo da minha responsabilidade, eu consigo falar, não, você não vai ficar com o celular. Tipo assim, ele não está sem o celular. Ele está com o celular, porém ele não pode jogar. Ele só tem para falar o WhatsApp, né, de comunicação familiar, ou com os amigos, enfim, e ligações. Jogos, ele não tem acesso a jogos. Pelo menos essa semana eu falei, essa semana você não vai ficar com jogos em casa. Porque até mesmo porque meu marido ficou, por isso que eu falei para você. Ele, não sei o que não pode, que não sei o que tem. Então, eu vou dar o jogo para ele na próxima semana para ele jogar em casa após a aula. Mas enquanto ele estiver no período da escola, entrar e saída, ele não terá acesso ao celular. Porque, por isso. Sugestão. Em alguma das minhas jornadas anteriores, eu não sei se você já assistiu alguma, eu falei disso. Ponha consequências que você consiga cumprir. Não passa de uma semana, que aí fica difícil de cumprir. E na hora que você for devolver não, porque é seu, né? De vocês. Na hora que você for retomar o celular, eu te sugiro, faça uma construção com ele. Se você fizer tal coisa, filho, o que você acha que pode ter como consequência? E aí ele vai te falar qual vai ser a consequência. Ah, mãe, então eu acho que eu fico sem jogar tal jogo. E se você fizer tal outra coisa, filho, qual consequência você acha que eu posso te dar? Ah, mãe, aí eu acho que, entendeu? Vocês vão construir juntos a consequência dele. E ele tá aprendendo se eu fizer, acontece tal. E aí eu já estou trabalhando em possibilidade. Entendi. E com coisas factíveis de você cumprir, para você não perder a sua palavra, que eu vi que para mim, é isso aí, é o mais importante, a minha palavra. Que traz confiança. Terceira coisa que eu anotei aqui para falar com você. Um esporte. Um esporte vai trazer limite para ele. De grupo. Que nem aos finais de semana, ele pede muito para ir jogar num outro bairro. Ele vai jogar bola. Ele começou a jogar bola, acho que deve ter uns 30, máximo uns 45 dias aí. Ele está jogando bola nos finais de semana. De domingo, ele pede para ir à tarde lá para jogar bola. Porém, quando ele dá essas mancadinhas dele aí, eu deixo ele uns 2 domingos sem jogar bola. Não deixo muito, porque eu acho importante ele sair e ter esse relacionamento com outras pessoas, por mais que eu não conheça, mas eu falo muito para ele, sem confusão. Você vê que vai dar confusão, sai, né? Vem embora,
mas não arrume com, né? Sai, porque o que que ele faz também? Essa questão de ele percebe que o outro quer atacar ele endurece o corpo e fala, pode vir. E ele vai. E o povo vai batendo nele e ele vai lá. Tá sentindo dor, mas ele não tá nem aí, ele fica paradinho. Então eu deixo, mas eu tenho muito medo de quando ele vai jogar bola, do que pode acontecer de alguma confusão, porque eu não estar próximo. Mas ele faz. Há uns 45 dias eu achei muito importante ele fazer, jogar bola. O esporte vai ensiná-lo essa questão do outro, não vai deixar ele. Sempre que ele exagerar ali, vai ter um segurando ele, entendeu? Então ele vai aprendendo com a convivência e no esporte ele põe para fora, né? Essa energia toda. Então deixa o adolescente mais calmo porque ele drena. Entendi. Bem, vou tentar e vou. Várias ideias. Mas depois me conta. Mas eu acho que a primeira coisa, lembra sempre do método. Antes de chegar no como, vai no porquê. Vai na conversa na conversa familiar. Por que ele está agindo daquela forma? Por que ele fez? E eu sempre ouvir o que ele faz. E eu não dou explicação para aquilo. Porque, por exemplo, quando ele fala que a gente trata, por exemplo, nós tratamos a irmã diferente, eu não concordo com aquilo. Então, mas a diferença, o porquê que dá diferença? Porque a menina, ela faz questão de estar conosco a todo tempo. E ela é do tipo de abraçar, ela corre lá, dá uma voltinha, ela vem e beija, ela conversa, ela fala muito, ela conversa muito. Ele não, ele é muito calado, ele não conversa. No entanto, que é até difícil de conversar com ele, porque ele não conversa. E se você fala com ele, ele, tipo, abre o olho e fica, tipo, como se você fosse, aí eu, tipo, pensar, ou sei lá, ou se você ia ter alguma ação com aquilo ali que ele está fazendo. Ele abre o olho assim e fica, tipo, mas não responde, não concorda, não discorda, não fala nada. Ele não chora, ele não ri, ele não tem ação alguma. Então, ou seja, e como ele fica muitas vezes quer ficar no celular ou na TV, alguma coisa assim, ele não conversa. E já a menina não. Então, não é que nós damos mais atenção, é que ela puxa mais a atenção. Ah, eu quero isso, ou faz isso, e ele não. Então, não tem a diferença. Se ela faz algo errado, ele fala assim, ah, mas vocês me ensinaram a fazer o serviço, porque eles fazem os afazeres de casa, eles ajudam no afazeres de casa. Ele fala, ah, desde os 8 anos eu fazia. Eu falei, mentira, Gustavo, não era assim. Não foi isso que aconteceu. Não, tudo assim você é muito, né? Ele é muito crianção e se vitimiza muito. E essa vitimização é muito difícil de lidar, porque você eu me preocupo de dar uma depressão, de entrar em algo, porque fica lá se vitimizando. Ah, ai, se vocês fizerem assim, não sei o quê, ai, vocês não me tratam dessa forma, ai, vocês não fazem. Então, sempre, às vezes, é que eu não consigo me recordar. Na próxima vez eu vou começar a escrever as coisas que ele fala. Se tiver uma nova oportunidade de a gente conversar, eu falar para você. Porque às vezes ele fala algumas coisas assim que eu falo, gente, eu não tô acreditando que ele tá falando isso aqui pra mim. A chegar a esse ponto dele falar isso. Mas às vezes eu acabo não respondendo. Eu não retruco. E de repente ele não vai se sentir ouvido se você falar alguma coisa. Então deixa ele falar e acolhe aquilo. E para pensar por que ele está falando aquilo. E quando ele falar, tenta entender. Filho, mas o que está por trás disso? Me explica melhor que eu estou querendo entender. E só ouve. E aí vai observando. Alguma coisa você vai observar aí, e aí você vai mudando devagarzinho, e você vai ver que isso vai mudar. Vou colocar em prática. E eu agradeço muito, assim, essas lives eu acho muito importante. Hoje eu quebrei um tabu na minha vida, porque eu nunca entrei online, eu nunca conversei com ninguém online.
Eu não gosto nem de falar das minhas coisas, conversas do WhatsApp, geralmente é mensagem de texto, porque eu não gosto da minha voz e porque eu acho que as pessoas entendem que eu sou às vezes grosseira, grossa ao falar, né? Então, e assim, fisionomia, enfim, tudo. Eu olho e falo, ah, não, esse negócio não é pra mim. Ai, não dá certo. E hoje, quando você me convidou, eu falei, gente, eu precisava quebrar esse tabu. Eu falei, deixa eu me arrumar rapidinho, porque eu tava bagunçada, e falei, deixa eu quebrar esse tabu e deixa eu me dar a oportunidade de conversar algo que eu acho que seja importante e poder trabalhar algo que em mim também eu tenho bastante dificuldade, de expressar, principalmente online, para outras pessoas, e enfim, quem sabe essa seja uma porta que para eu conseguir fazer isso mais vezes. Legal, que bom. E que bom que você veio me ajudar, porque você está aqui me ajudando. Obrigada, viu? Imagina, Obrigada por ter vindo falar comigo. imagina, eu que Vou agradeço. torcer por sua família, vou torcer pelo Obrigada. seu filho, porque eu tenho certeza que ele vai ser um cara espetacular. Espetacular. Amém. Amém. Espero. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um Um grande beijo. beijo. Deus abençoe grandemente você, a sua vida, a Obrigada. sua família, a sua Obrigada. profissão. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, cheia de entendimentos e sabedoria sua passar para nós. Obrigada.